O cemitério dos ingleses e o segredo da velha. O relato de hoje, quem enviou foi a Rose, ela é de Campina Grande e ela diz o seguinte: Olá Edna, meu nome é Rose, moro aqui em Recife desde 2002. Entre 2003 e 2004 foi quando aconteceu isso. Eu fui transferida para trabalhar no banco em Recife, no Recife antigo. Existe um cemitério muito antigo que foi inaugurado em 1814. É um cemitério muito bonito, mas também cheio de mistérios. A casa que o banco alugou para nós era em uma avenida muito em uma avenida quase não sai, em uma avenida muito antiga, e ao lado morava uma senhora muito misteriosa, a qual eu descobri o segredo dela e eu tive que sair do lugar e morar em outro bairro, pois ela começou a me perseguir. Essa senhora era uma mulher muito, muito velha, mas muito velha mesmo, como se tivesse mais de 80 anos. Era uma senhora que não tomava banho, mulher que usava unhas grandes e pretas, e tinha um mistério que carregava com ela, ao qual eu descobri. Por volta era mais ou menos já 2004 a 2005, todas as vezes que eu viajava e ficava nesta casa, à noite eu não conseguia dormir a partir da meia-noite, pois começava a escutar barulhos, cheiro de incenso, cheiro de pelo queimado, de cabelo queimado, e vinha da casa da senhora que morava ao lado. Hoje eu imagino que ela não está mais aqui entre nós. Certa vez eu inventei de investigar a senhora. E era uma tarde, por volta de 4 horas da tarde, ela saía com baldes, muitas vezes com bolsas, e voltava com essas bolsas cheias de alguma coisa que eu não sei o que é. E quando ela voltava, ela vinha muito estressada. Se alguém olhasse para ela, já tomava uma esculhambação. Eu vi ela saindo e peguei a chave e saí correndo. Então fui seguindo a senhora e vi que ela entrou no cemitério dos ingleses, que fica próximo à casa onde eu morava. Eu vi a senhora entrando o mais misterioso é que ela tinha a chave do portão. O cemitério estava aberto e eu entrei. Em seguida saíram 2 rapazes após ter conversado com ela. Nossa. Saíram e fecharam e eu fiquei trancada junto com ela. O cemitério, como é muito grande, tinha lugar suficiente para mim me esconder. Então fiquei me escondendo por trás das lápides, enquanto ela seguia procurando um túmulo. E ela ia procurando túmulo por túmulo, até que chegou uma hora que ela encontrou. E ela começa com 2 ferramentas a escavacar. Escavacava, e ali ela suava, tomava um gole de água, e ela chegou a um ponto que eu não vi mais ela. Ela foi escavacando e eu não vi mais, pois a cova já estava ficando funda. Ela estava tirando uma pessoa lá de dentro. Me aproximei e o cheiro foi muito forte. Então deu vontade de correr, mas não tinha para onde, pois o portão estava fechado. Eu precisava esperar ela sair para que eu pudesse também sair. Os rapazes saíram e fecharam o portão, me deixando trancada, mas como ela estava lá, eu não fiquei com medo. Então fui me aproximando e vi quando ela começou a dar altas gargalhadas. Nessa hora me arrepiei inteira, mas a curiosidade falava mais alto e eu fui me aproximando. Já fazia mais de 40 minutos que estávamos lá. E quando eu me aproximo, que olho, pois ela estava comendo o que parecia ser as vísceras da pessoa, misericórdia, da pessoa que estava enterrada, só que não era ela. E era um ser que dava gargalhadas, falava em línguas estranhas e se alimentava daquilo. O cheiro era terrível, era insuportável. Eu não sei como que ela conseguia. Só poderia estar com um negócio muito do pesado, porque eu tenho certeza que ela não ia conseguir. Então, eu coloquei a blusa no rosto, tampando o nariz e boca, mas mesmo assim não adiantava.
fiquei em desespero. Ali eu comecei a ter ânsia para vomitar. Comecei a soluçar e vomitar e corri para trás e ela percebeu que havia alguém ali. Então, ela acabou me descobrindo. Ela fez tudo de volta, na mesma hora, enterrou tudo de volta, né? Misericórdia. Por certo que os coveiros sabiam, né, de alguma coisa. Porque eles deram, se ela tinha achado, né? E ali, ela juntou alguma coisa, colocou dentro das 2 bolsas que ela havia levado e olhou para um lado e para o outro. Ela caiu no chão com todo o corpo e depois ela voltou como se fosse ela. Então a coisa já tinha subido, né? Já tinha saído do corpo dela. Então eu não tinha outro jeito, eu tinha que passar pelo portão junto com ela. Desci até o portão e fiquei aguardando com muito medo. Aquela senhora já veio me xingando, me esculhambando. E eu pedi, calma minha senhora, eu vim fazer uma visita e preciso sair, pois os rapazes me deixaram trancada. A senhora abriu aquele portão e mandou que eu saísse correndo. Eu saí realmente correndo com muito medo. A partir dali, ela começou a me perseguir. Eita. Enquanto a Rose, né, observava ela desde muito tempo, ela percebeu que a Rose estava, né, porque o mundo espiritual, ele sabe, né, ele conhece as coisas, eles veem, né, nós não podemos ver as coisas espirituais, mas o mundo espiritual, os espíritos, eles veem, né. Então, ela disse o seguinte, que aquela senhora começou a observar, aí foi quando a senhora começou a observar ela, a seguir os passos dela. A Rose diz, eu ia no mercado, quando eu olhava a senhora estava na esquina me observando. Se eu ia numa farmácia, quando eu ia me aproximando de casa, a senhora já estava em uma janela de vidro me olhando. À noite, eu via a senhora do outro lado da calçada a observar a janela da minha casa. Então, já comecei a ficar com medo. Certa vez, eu tentei me aproximar dela para fazer amizade. Não teve sucesso. Uma vez eu vi a senhora tirando algumas coisas de dentro da casa em uma carroça de mão. Ela deixou tudo aberto. E foi aí que eu aproveitei, mais uma vez, me arriscando e entrei na casa dela. Quando eu entro na casa dela, me deparo com o que eu nunca imaginei na minha vida. Pois naquela casa havia crânios de boi, de bode, de cachorro, de vários tipos de animais. E o pior, 2 crânios que parecia ser recente, humano. Não sei se posso falar aqui no vídeo, porque o YouTube tá aqui, né? Então, eu fiquei muito assustada. Mas graças a Deus que deu tempo, eu saí daquele lugar. Quando eu saí daquele lugar, não deu 2 minutos, ela enrola a esquina com a carroça carregando como se fosse lixos. Por pouco ela não me trancou dentro da casa dela e me fez poderia até me fazer de vítima, incorporando alguma coisa pesada. Então eu comecei a ser perseguida por esta senhora e não teve outro jeito. Eu tive que pedir para alugar em outra casa, em outro bairro, pois ela todas as noites começava a queimar pelo, como se fosse pelo de animais, cabelo, e começava a cantar umas coisas em línguas estranhas e bater na minha parede. Então a perseguição foi severa e aí eu comecei a ver que ela ficava me xingando, dizendo coisas comigo, dizendo que eu ia desencarnar, que o carro ia virar, que eu ia ser atropelada. Ela ficava rogando, né? Acho que rogando essas pragas para mim. Então pedi que o meu gerente alugasse outra casa em outro bairro do Recife e me mudei. Até hoje nunca mais soube notícia dela, fiquei com muito medo. Mas o que eu descobri daquela senhora ficou marcado na minha vida para sempre. Nunca vou esquecer de ter visto ela comer um defunto. Então é isso, pessoal, o relato da Rose, né, ela é de Campina Grande. Então é isso, viu, pessoal, é cada coisa, né, que a gente vê nesse mundo. Coisas que a gente nem imagina, mas existe, né. Então, deixa o like, viu, pra a história da Rose, tá bom? Quem gostou, beijo, tchau, tchau.